No vídeo de hoje eu vou te contar como foi a minha participação ao evento MID 2026, que é Molding Innovation Day 2026. É um evento de simulação de injeção com o software Moldex, então é um evento anual de lançamento do Moldex 2026. Para contextualizar um pouco, a gente tem o antigo e poderoso Moldflow, que foi o carro-chefe por muito tempo, foi o software dominante no mercado. Teve também o Plaskis, que é a versão do SolidWorks que faz a injeção, a parte de simulação, que na verdade eu usei também ele, eu usei o Moldflow, usei também Plaskis, mas eu não gostei muito porque ele trava muito, tem muitos bugs. Não é o SolidWorks, é como se fosse um primo do SolidWorks, então ele é diferente. E já o Moldex, que também é um software de simulação, ele é o software de simulação top de gama atualmente no mercado, aquele que está predominando no mercado. Todos os antigos usuários de Moldflow estão migrando para o Moldex, então é uma coisa muito evidente isso. Todos os produtores de câmera cauda que a gente ouve falar, Husky, Thermoplay, Manner. Husky é de Luxemburgo, se eu não me engano. Manner é uma produtora alemã, então como a Itália é um pouco pequena, você acaba comprando equipamentos de outros países aqui da Europa. Ainda mais no quesito câmera cauda, que é uma coisa bem especial para a parte dos moldes. Então eles têm um módulo à parte para calcular a parte de câmera cauda, para fazer o projeto de câmera cauda deles. Então eles estão todos migrando para o Moldex também. E nós projetistas também usamos muito o Moldex. Na Itália, se não me engano, tinham cerca de 120 clientes que usam o Moldex em toda a Itália. E esse evento reúne em toda a Itália, um único lugar, o evento de lançamento Moldex 2026. Se a gente vier aqui para o mapa, temos a famosa Bota da Itália. Eu estou aqui na região de Bolonha, né? Então a parte norte dela é toda industrial. Então eu saí aqui de Bolonha e fui para Lassisi, Verona, que faz parte de Verona. Aqui, ó, Lassisi, que ela é bem às margens do Lago de Garda. Aqui. Então se a gente for fazer um zoom... Ok, Hotel Parque del Garda. Então foi exatamente aqui que ocorreu o evento. Tem estacionamento, um lugar bem grande. E a parte da entrada é esta aqui é a entrada, bem modesta, bem tranquilo. É um hotel 4 estrelas e a gente usou a parte do salão de festas. Eu fiz algumas imagens também para te mostrar. Essa era a entrada. Primeiro banner eu já fiz uma fotinha já para demarcar. Então com a parte inicial do recebimento do evento. Então o pessoal do suporte estava ali também, o diretor da Moldex, né, alguns banners por toda parte. Outros banners, e aqui é o corredor que leva a gente até a tão esperada sala. Esse aqui era o grande salão do evento. Veja, tudo muito bonito aqui com os tecidos, as cadeiras muito bonitas, um copinho de água, o kit Survivor. Eu peguei aqui, vou te mostrar. Então, esse aqui é o meu crachazinho que eu ganhei, né? Então, para te identificar de nome e nome da empresa. Então aqui eu tenho esse também kit que estava em cima da mesa, que foi dado a cada um deles. Então uma caneta da Moldex, uma folha com o roteiro do dia, já vou ler para você também. Então um papel aqui para fazer as suas anotações, um dépliant do software, nada demais, mas são mimos que dá aquele agradinho. Então, este aqui, ó, você entra. Agora vamos fazer um ponto de reflexão. Você entra num lugar assim, que posição você vai pegar? Cara, esse aqui é um tapete vermelho, onde você é livre. Cara, se conforte, use, aproveite essa oportunidade de tapete vermelho. Que lugar você vai sentar? Por incrível que pareça, quando tem um tapete vermelho assim, o pessoal fica meio acanhado. Eu te digo que eu sentei na terceira linha, da frente para trás, né? Então tô uma posição bem superior, ali bem na frente, para ver um pouco melhor e tudo. Mas também não sou o primeiro. Mas olha, a maioria do pessoal sentou todo atrás, não tinha lugar sobrando atrás. Tipo, a humildade, sabe? Cara, se tem um tapete para você, se sirva, sabe? Se sinta bem, vista aproveite a oportunidade, porque senão às vezes a gente se esforça tanto, resiste no dia, resiste à nossa jornada de trabalho, resolve os problemas, tá sempre... E ninguém trata a gente, digamos... com um certo respeito, podemos falar assim, porque tem um corre-corre muito grande na empresa, cada empresa tem o seu estilo também, então quando você é servido dessa forma, a gente não está acostumado com esse tipo de tratamento pessoal. Cara, uma cadeira para você, com todo esse kit, água, um copinho, tudo
climatizado, para você sentir bem acolhido, para participar muito bem do evento. A gente tem que aproveitar as oportunidades que nos são dadas. E os tapetes vermelhos, como esse momento, é algo fantástico e muito especial de ser absorvido. Como são cerca de 120 clientes, claro que cada cliente, cada licença, podem ter 2 pessoas que usam em cada empresa. Então, cara, isso aqui é um grupo muito seleto, muito especial. Inclusive, esse software é altamente caro, é o mais caro de todos, ele entrega muito valor mesmo. Se eu não me engano, é mais ou menos 30 mil euros para você comprar e depois 7 mil euros para você manter por ano. É um grupo muito seleto mesmo. Cada empresa que é capaz de suprir um gasto desse, um investimento desse, precisa ter uma certa potência na parte de sucesso, digamos, de empresa, e ela está com os alicerces bem firmados no seu mercado e no seu espaço, né? Para ter essa margem e evoluir também com os investimentos de software. E aí você tem o software correto, o profissional ele vai ter uma oportunidade para se desenvolver com aquele software e gerar valor para a empresa, para que o software se repague, para que o investimento todo vale a pena. Enfim, essa foi a ideia desse evento, MIDI, Molding Innovation Day. Ó, aqui é o meu espaço que eu peguei, o pessoal ia se aconchegando. Enfim, agora falando um pouco mais sobre o evento, ele foi muito bem organizado, tiveram 3 pausas para as refeições, então 2 coffee breaks mais a pausa do almoço, então são 3 grandes espaços para você justamente conversar, networking. E como eu estou na Itália, é tudo em italiano, conversei um pouco com algumas pessoas, troquei alguns bilhetes também, um pouco de networking, um ambiente bem agradável, bem gostoso mesmo. E falando do evento assim um pouco mais específico, metade das apresentações foram conteúdo sobre as novas funcionalidades do software, porque é um software que está em evolução, a simulação é relativamente uma coisa mais jovem, digamos assim, em comparação ao CAD, então existe sempre uma evolução constante do software e também dos profissionais. Eles estavam demonstrando as novas funcionalidades, teve uma apresentação em inglês, tudo em italiano, né? Eu falo fluente italiano, eu consigo absorver e também conversar naturalmente. Agora, teve uma em inglês também, eu consegui entender muita coisa, muito bom também. E detalhe, fora essa parte que era organizada pela própria equipe deles da Moldex, a outra parte, por incrível que pareça, era uma apresentação, cases de sucesso das empresas. Cada empresa de livre e espontânea vontade, que tinha um case a compartilhar com todo o pessoal, pôde participar. Claro, tudo bem organizado, bem agendado, com tema e tudo, porque justamente como são relativamente poucos clientes em toda a Itália, cada um é uma ilha. Então é importantíssimo que essas ilhas não fiquem isoladas umas das outras, ou seja, essas pessoas, os desenvolvimentos, mas sim com um compartilhamento de informações. Foi incrível notar que cada empresa usa o software de uma determinada forma, diferente. E isso traz uma compreensão de quanto flexível o software é, o quanto ele se adapta a cada uso, a cada empresa na sua natureza também, como eu também na minha. Então, uma das missões que eu tenho na minha empresa atualmente é evoluir a questão da simulação realmente como alta performance do produto. Se você projeta o molde, tem o 3D concluído e tudo mais, esse é o projeto do molde, o molde está projetado. Tem também a parte da simulação, você pode simular completamente aquele molde. Então assim, você pode pegar o molde de injeção virtual, montar na sua máquina injetora virtual, usando o molde, injetando com um certo material plástico na sua injetora, você consegue, abraçando todos esses quesitos, você consegue determinar todos os parâmetros de injeção. Dessa forma, os macro valores você já descobriu a força de fechamento que será necessário para injetar aquele molde naquela máquina injetora, quanto de pressão será necessário, está dentro dos limites daquela máquina ou é necessário uma máquina maior. Só que para determinar esses valores, você também precisa ter um pleno domínio dos parâmetros de injeção, como se você fosse o operador de máquina, faz a parte do processo. Então o software Moldex ele foi feito para ter esse realismo muito elevado. É claro que é um software extremamente complexo de se usar, com muitos parâmetros. Não vou me delongar muito nesse momento sobre o software, mas ele é incrível. Eu realmente é incrível, todos os dias eu uso ele, tem sempre alguma coisa calculando no meu computador para realmente gerar, analisar e melhorar o meu processo interno da minha empresa. Mas enfim, a sequência de apresentações, então, introdução geral do software, né, pelo diretor da Moldex Itália, as novidades do software 2026, a empresa Latte de Romeu, Mauro e Lourenço, estudo dos defeitos
Aqui está escrito em italiano para mim. Studi di difetti interni in geometria complesse stampate com PPS rinforçado. Então, estudo de defeitos internos de geometrias complexas com peças injetadas com PPS reforçado. Eles têm um molde protótipo que eles usam para injetar o material 1, material 2 para fazer os testes. E o que acontece? Eles fizeram uma bateria de testes de parâmetros no software e também a mesma bateria de parâmetros na vida real. E eles verificaram que, através do software, você consegue... eles queriam achar o defeito lá dentro, né, com espessura alta, grande, do tipo de material que eles usam. Eles queriam eliminar as bolhas ao seu interno. Então, eles, com o simulador, eles conseguiam descobrir lá dentro do produto lugares... Assim, ó, eu digo... No protótipo deles, usando aquele material ali homologado, certificado, patenteado, eles descobriram quais eram os parâmetros da máquina injetora que você não tinha a parte de bolhas internas, que elas geram trincas e falhas. Com o simulador em paralelo com esse protótipo, eles cortaram, fatiaram esse produto que saía do molde protótipo, e aí eles verificaram quais eram os parâmetros que afetavam aquele compósito ali para evitar a parte de bolhas. Eles estavam escolhendo os parâmetros corretos para se evitar bolhas internas. Variando a temperatura, aumenta ou diminui as bolhas internas. Aumentando ou diminuindo o tempo de resfriamento do molde, aumenta ou diminui as bolhas. Variando a temperatura do líquido refrigerante do molde, aumenta, então... Mexendo com cada parâmetro individualmente, eles conseguiram descobrir quais eram os que afetavam o processo deles. Com essa questão descoberta, eles usavam esse processo para o produto definitivo sim do cliente, né, que daí tem uma geometria mais complexa, mas regulando aqueles parâmetros de forma correta, eles obtiveram o êxito positivo no case de sucesso deles. 30%, 40% do produto ele se rompeva não no transporte, mas estando meses no magazino. Estando meses na estante, né, da empresa cliente, o que não fazia sentido na questão deles. Então eles queriam antecipar, otimizar o processo para que depois pudessem passar meses de armazenamento, que não teria problema para a tipologia de produto deles. Então esse aqui foi um outro case de sucesso. Depois a gente teve Moldex 3D, AOI, automatização, otimização e inteligência. Porque assim, ó, é um software de simulação, então você define as variáveis e depois você manda para cálculo. Então você realizou um programa de cálculo. Mas com a inteligência artificial é um programa, então você comanda o programa e esse programa vai criar as simulações para você. Então você diz, eu quero tal parâmetro, eu quero a menor pressão de injeção para esse produto aqui. As condições são mais ou menos essas aqui. Mexa na velocidade de injeção, mexa cota de comutação e encontre para mim. Daí ele vai determinar o número de simulações, então isso é uma coisa que também está atacando, né? A inteligência artificial também está chegando nesse software. Assim, ainda a coisa está engatinhando aqui, ainda tem muito para acontecer também. Aí a gente teve um break, o primeiro break. Depois a gente teve simulação e validação do processo de moldagem de um case plástico da empresa Comelite Group, de Danilo Pellegrini, é o nosso palestrante aqui. Cara, a empresa dele faz o projeto de produto, mas eles não fabricam ele, então eles não têm os dados do processo de estampagem, mas ainda assim, com o software, eles conseguiram caracterizar muito bem a situação. Era um case digamos uma caixa, podemos falar assim. E vamos fazer aqui com a mão, então, velho, eu tô aqui na mão aqui. Então, a caixa era assim, e a parte externa era estética, então você não podia injetar aqui, você teria que fazer o molde ao contrário, injetando por dentro, teria que fazer a extração também do lado superior. Então ficaria um molde bem grande, bem diferente, muito especial, muito caro. Esse case era bem grande e ele não podia se deformar muito. Então foi feita toda uma esquemática de análise para conseguir reduzir essa deformação dentro do correto. Um único gate de injeção foi pouco que eles descobriram, então eles fizeram 2 separados. Injeção sequencial, para que não tivesse nenhuma linha. Então, um processo de qualidade extremamente alto. Então, era necessário dimensional e a parte estética também, para não ter nenhuma linha de solda. Interessante, porque a gente, quando pensa em injeção sequencial, você pensa mais no para-choque, que tem 2 metros de comprimento, de fluxo, mas num case de 400 milímetros, sendo usado injeção sequencial. Depois aqui a gente teve simulação de sistemas de refrigeração do molde, então do software que ele é muito interessante, no qual você importa o seu molde, ele vai extrair as linhas internas dos canais e vai reagrupar por grupos
automaticamente para você. Como os furos são retos muitas vezes, ele vai cortar aqueles pedacinhos e vai descobrir por onde que passa o canal. Então, para a parte que você está preparando um programa, agiliza muito o tempo. Isso foi feito pelo Stefano, da própria Moldex. Depois a gente teve Digital Twin e o colegamento bidirecional com a máquina injetora. Significa que é feita pela empresa Fanuc. Você, do software de simulação, você preparou uma simulação e você vai exportar esses dados para a máquina injetora. Ela vai importar diretamente os dados. Eles fizeram isso realmente, absorveram a ficha de parâmetro. Eu te digo, o cara falou ali e mostrou também para nós toda a esquemática. De primeira, o produto era uma tampa, né, simples e tudo mais, mas de primeira a peça já saiu boa. Depois eles ajustaram um pouquinho algum parâmetro ali para ficar redondinho, um pequeno ajuste de fino. Mas o fato é que você absorveu uma ficha de parâmetros. Você que está na parte do escritório, parte de projeto, desenvolveu a ficha que foi usada lá na produção. E aí, claro, foi feito ainda um ajuste de fino. Da máquina injetora foi exportado novamente essa ficha para o simulador Moldex novamente, e aí foi relançada uma nova simulação com esses dados. Então, essa ligação entre injetora e Moldex. Então, o fato que eles conversem de forma bidirecional é uma coisa que também está engatinhando, podemos falar assim. O mercado leva o tempo para absorver as coisas boas, mas é algo muito interessante, praticamente impensável alguns anos atrás. Veja que as coisas estão evoluindo. Aí depois a gente teve a pausa para o almoço, que eu peguei e dei uma escapadinha e fui ali pro Lago de Garda, que eu estava curioso. Eu nunca parei ali, porque eu já fui em muitos lugares, já passei por Lago de Garda, mas eu nunca parei. Então eu preferi dar uma passadinha ali, tava com vento bem gostoso, um quentinho, um fresco bem gostoso. Então eu senti ali, curti um pouco a paisagem e, cara, tem iates, barcos, e aqui a gente tá na lateral. Se a gente voltar pro mapa, ó, aqui estamos, vamos sair do mapa. Cara, tava bem do lado da lateral mesmo, então eu sentei exatamente aqui. E então, esse aqui é o Lago de Garda. Depois a gente teve uma palestra chamada No Coração dos Rolos, otimização da sobreinjeção da testada Interol. O Interol é o nome da empresa, foi apresentado pelo Piercarlo Balducci. Sabe quando você vai lá no aeroporto, não tem aquelas esteiras que tem um rolinho? Então, aquele rolo é um cilindro, né? Então, se você olhar de frente, é um redondo, é um cilindro, mas nas pontas você tem um rolamento, então tem uma tampa de plástico com rolamento que vai fazer com que você monte ele ali na guia, e aí ele vai girar. Essa empresa é líder mundial desse tipo de produto. E aí o que acontece? A maneira clássica deles injetavam a peça e tinha um diâmetro que ia montado ali o rolamento. Então tinha uma tolerância muito apertada, o plástico no calor, no frio, ele dilata, ele contrai, muda um pouquinho as medidas. Existia um problema muito grande de montagem a longo prazo, realmente um quesito de qualidade, era uma qualidade extrema era necessária ali. O que eles fizeram? Eles queriam inserir o rolamento no molde e injetar por cima. Assim a própria contração do material já abraçaria de forma igual o rolamento. Então isso facilitou muita coisa, inclusive o molde deles, como precisa ser inserido esse rolamento, é um molde numa máquina injetora vertical. Ao invés dela abrir desta forma assim a máquina injetora, ela abre assim. Então você tem, com uma mesa rolante, você tem dois lados inferiores do molde, né, que é a parte de baixo. Então você abre, a parte de cima tem somente uma. Então você abre, a mesa rodou e fechou o molde ali que está injetando. No outro lado, enquanto você está injetando desse lado aqui, no outro lado você está inserindo os rolamentos. Muitas vezes pode ser de repente ou pela pessoa, muitas vezes pelo próprio robô que vai montar ali. Abriu o molde, a mesa rotaciona, fechou novamente. Então você tem dois lados móveis, é muito interessante também. E como o rolamento ele é colocado em cima do pino, não tem problema dele cair, amassar e danificar o molde. Então eles usaram o software para fazer todo esse estudo, deu muito sucesso, realmente a qualidade de ponta. Depois, novamente, uma apresentação do Moldex, do Alex Anguilhieri, um dos engenheiros que nos dá suporte. Depois a gente teve uma apresentação sobre o Moldiverse, centro de material deles, como comparar, como achar materiais alternativos. Toda uma parte digital, uma parte onde você tem material de estudo, né, para quem tem o software, um fórum, então toda uma parte de suporte que existe à disposição.
Depois tivemos a palestra Contra-deformada e a Prevenção faz a Diferença, da M3D do Ricardo Scansani, que eles usavam software para gerar a forma, sabe o empenamento? Você vai projetar um molde, vai realizar ele, vai fresar, tudo mais, fez o tryout, a peça empenou. Então o que acontece aqui? Antes de construir o molde e tudo mais, é feita uma simulação com o produto para descobrir com aquele processo, com aqueles canais de refrigeração, como ficaria o empenamento. Ah, ele vai empenar a banana desse lado aqui. Aí eles geram o contrário do empenamento, então se ele vai fazer um empenamento assim, então eles vão fazer o molde viciado ao contrário, então ele vai ficar ao contrário. Dessa forma é que eles... Então a empresa ela fazia essa contra-deformada e modificava o produto inicial do cliente para que ele ficasse realmente assim. E aí no processo, naquela exata condição, ele ia se deformar, que naturalmente o plástico se deforma, e ficaria reto, porque já foi compensado. Inclusive ele falava que não compensava 100%, mas mais ou menos 70%, 80% ele compensava para ficar um pouco mais na margem de segurança. É uma coisa que eles estão evoluindo, mas tem vários clientes já extremamente satisfeitos com eles. Isso quando esse empenamento, essa contra-deformada, ela serve para você, quando você tem tolerâncias extremamente apertadas de difícil realização, você faz esse artifício para poder ter um controle maior de como o produto vai ficar, para que ele entre na tolerância apertada que existe. Então, é uma modalidade, então, ou seja, o software é bem flexível, eles estavam usando dessa forma. Muito interessante. Eu falei com ele também num dos cafés, dos coffee breaks. O palestrante é muito legal, a gente trocou um bilhete, realmente muito interessante. Depois nós tivemos uma apresentação sobre a otimização do processo para antecipar o comportamento, a fatiga dos plásticos com fibra curta, modelação multiscala para obter esses resultados, pelo MSC Cadence, do palestrante Rafael Russo, inclusive muitas vezes para fadiga. Então veja, sair um pouco da simulação de injeção, mas para simulação estrutural, mas usando essas informações do material. Então, inclusive aqui ele apresentou um software da empresa Cadence, no qual você dá as informações que você tem sobre aquele material, para estudo de fadiga, estudo estrutural, dá os dados que você tem. Aí a inteligência artificial vai ver a categoria que ele pertence com os dados que você deu, e essa inteligência artificial vai procurar no banco de dados dela e vai criar o material, porque muitas vezes os dados que você tem são pequenos e poucos, mas para você exportá-los, né, para um software de cálculo, você precisa ter dados consistentes de material. Então ele cria esses dados perfeitamente ao uso da simulação estrutural. Então, uma mão na roda para fazer os estudos. A gente teve um break na parte da tarde e depois um estudo de refrigeração do molde para uma melhor gestão de energia no processo de estampagem. Da empresa Proplast, foi apresentado pelo André Romeu e Marta Palenzona. Essa apresentação foi muito incrível porque pegaram um molde existente, o produto era congelado, patenteado, certificado, era intocável o produto. O molde, ele era tipo como se fosse um copo, né? Então você imagina um copo, você tem um macho interno, só que aqui em cima ele era inclinado. Então, sim, você está reto, e aí aqui você tem mais uma pontinha. Então essa pontinha ali, ela aquecia demais e não era possível entrar lá dentro para refrigerar de forma mais eficaz. Então tinha um ciclo muito longo de refrigeração. Então foi feita uma simulação Moldex, várias na verdade, conhecer a situação atual, as temperaturas, aonde que está o calor, toda essa questão. Aí foram feitas várias análises de possibilidades de refrigeração e escolhido a melhor. Foi usado conformal cooling, né? Na verdade uma situação um pouco híbrida, não 100% conformal cooling, porque é bem caro até para nós aqui, mas foi usado uma coisa híbrida. Então foi usado conformal cooling só na pontinha ali, aquela pontinha que tinha aquele perfil, para refrigerar bem certinho ali, e a parte maior embaixo foi usada a forma clássica de espiral. Também a parte externa também foi otimizada também com o sistema híbrido. Então foi testado um sistema de refrigeração, deu positivo, extremamente positivo, foi modelado e tudo mais. Foi aí então aprovado de forma virtual, com custos baixos, né, somente com os estudos, foi construído e conseguiu reduzir drasticamente o tempo de refrigeração. Aquela ponta ela sempre vai ser o calcanhar de Aquiles, mas foi reduzido drasticamente, então uma grande otimização. E claro que isso quer dizer também uma economia de energia, porque se você está tendo menor
tempo de refrigeração, é o custo da máquina, a energia que ela está consumindo, então vai ser necessário menos tempo de produção, então você economizou energia, pensando no meio ambiente também. Muito interessante isso também. Na minha empresa eu uso bastante essa esquemática de testar sistemas de refrigeração, qual que retira mais joules do produto, a peça está extraindo com quanto de temperatura. E por último, da simulação à produção. A Inovatec no Svilupo, no desenvolvimento de moldes medicais da empresa Inovatec 3D, foi apresentada pelo Ítalo Moridi. Aqui ele faz moldes de baixa quantidade. O produto é próteses para joelhos, sabe? A parte que vai realmente movimentar, é como se fosse a junção. Então ele fazia essa parte, ele fabricava. Então a geometria do produto é complexa porque ela é orgânica. A gente já fala em fazer a reverse com um osso humano, então a geometria ela é irregular, mas ela é real. Você não tem uma geometria CAD praticamente. Podemos dizer que é algo bem pesado também como geometria. Não é um produto simétrico, então você tem que injetar para ter a menor deformação possível, porque é um molde da parte médica. Aqui a gente chama stampi medicale, a gente fala em italiano. Então é molde de extrema alta qualidade. Como vai ter uso humano, a deformação precisa ser realmente mínima. Então a qualidade é realmente rigorosa nesse caso. Então, como a peça não é simétrica, foi feito vários estudos com o ponto de injeção para ter a menor deformação possível e também com o processo com refrigeração também. A espessura de produto é bem elevada, porque precisa também ter uma certa, né, é um vínculo, que é uma coisa real do corpo humano, e em tamanhos diferentes. Então, vários moldes com pouca quantidade, mas extremamente especial no seu quesito. Então, foi usado também, veja, um software extremamente especial, sendo usado para uma coisa muito rigorosa, muito criteriosa, podemos falar. Então é isso aí, pessoal. Eu te contei um pouco como foi a participação desse evento, como ele foi de forma geral, mais ou menos os conteúdos que foram passados, que na verdade não é uma universidade, não é uma escola onde se diz como as coisas precisam ser feitas, mas nós estamos falando do quê? Quando se trata do Moldex, o pessoal da Moldex, eles estão apresentando as coisas novas que estão acontecendo. Quando se trata das apresentações das pessoas, eles estão demonstrando o que eles estão fazendo. Então é cérebro humano, é encontrando soluções, é realizando o pensamento crítico, que é o que o profissional ele entrega, ele resolve o problema. É uma ferramenta extremamente muito interessante, eu adoro usar esse software também, né? Depois do SolidWorks, claro, o SolidWorks eu adoro. Quando você já está usando um tema que ele já é conhecido no mercado, então existem inúmeros cursos. Agora, quanto mais raro é aquele tipo de conhecimento, o curso de alguém que ensina aquilo, aí já é bem mais raro, bem mais difícil encontrar. Como também o curso que eu estou quase lançando também agora, que seja rápido no SolidWorks, seja mais do que o dobro de velocidade no SolidWorks, é o primeiro curso do Brasil. Eu estou observando também, como eu estou nesse meio também de velocidade, com competições e tudo mais, na verdade até do mundo poderia ser, eu estou começando a arriscar um pouco disso, então poderia ser do mundo. Inclusive, se você tem interesse, passe lá no site bibliotecadoprojetista.com. Lá você vai encontrar esse curso aqui, com certeza já vai estar lançado já. Entre na fila de espera também para saber das novidades de esses e outros cursos que eu vou estar criando. Eu desejo tudo que eu ando fazendo e aprontando. Eu adoro condensar o conhecimento de forma prática e passar para quem tem interesse de crescer. Agora, esse evento aqui que a gente viu, a gente tinha pessoas muito especiais, cada um na sua empresa, no seu lugar de especialização, criando um conhecimento raro e passando um para o outro. Então todo mundo que estava aqui nessa apresentação estava trocando um com o outro. Mesmo quem não apresentou, nos coffee breaks estava trocando as figurinhas. Usar as oportunidades que a gente tem atualmente e crescer. A gente sempre pode fazer algo por nós que nos elevem. Participar de eventos na região, de feiras que existem também, feiras e exposições. Foi um evento incrível, eu adorei. Aprender coisas novas, novas provocações, valeu muito a pena. Com certeza no próximo ano vou participar também. Enfim, espero que você tenha gostado dessa condivisão muito especial, porque foi algo realmente muito raro, incrível que dividi para você. Tá bom? Então um grande abraço e até a próxima.